verbos. E o que são os verbos? Que são palavras que exprimem ações. Então, correr, andar, saltar, então tudo isso é verbo, certo? Então, eu dei exemplos de alguns aqui e nós já vimos um tipo de verbo, que foi o verbo to be. Então, tudo que se refere a ser ou estar tem referência ao verbo to be, ok? Então, eu sou alto, eu sou brasileiro, então I am tall, que é eu sou alto, eu sou brasileiro, I am Brazilian, ou eu estou feliz, I am happy, eu estou em casa, I am at home. Então tudo isso tem referência com o verbo to be. E nós vimos o verbo to be em 4 condições. Não sei se você está lembrado daquele quadro, né? Nós vimos ele no presente, nós vimos o verbo to be também no passado, vimos no futuro e no condicional. Então, se você ainda tem dúvidas aí, se quiser só fazer uma revisão desse quadro, eu acho interessante porque a gente vai falar um pouquinho desses 4 tempos também, só que agora aplicados a outros verbos. E aí vão entrar novas regras, novos exercícios, e aí você vai se aprofundar um pouco mais, certo? Porque no inglês não tem só o verbo ser ou estar, tem o verbo também correr, o verbo assistir. E como é que a gente escreve com esses verbos no inglês? É isso que a gente vai aprender aqui, ok? Então, seguindo aí a apostila, nossa apostila guia, que é a apostila referente a inglês para concursos, eu estou aqui abrindo ela, por quê? Porque eu quero mostrar para você lá algumas identificações, algumas pistas. Lembra que eu falei um pouquinho, né, dessas pistas, que você consegue identificar elas, aliás, vendo elas você consegue identificar em que tempo verbal está. Então, mas antes de ir para ela, eu quero só revisar algo interessante com você, certo? Que vai ser fundamental para o entendimento do assunto de verbos. A gente estudou que existem 3 formas de discurso, não é isso? Então, eu preciso que você revise essas 3 formas de discurso, que é a afirmativa, a interrogativa e a negativa. Dê uma olhada no seu caderno, dê uma olhada aí nas suas anotações. Por quê? Porque você vai notar aonde é que o verbo vai se encaixar ali. E aí, a gente, quando trabalha com essas 3 formas de discurso, a gente fala sobre verbos auxiliares e verbos principais, ok? Então, a gente já estudou a respeito de um tipo de verbo auxiliar, que é o verbo to be, não é verdade? Então, o verbo to be é um verbo auxiliar. E o que são esses verbos principais? Pronto, é aqui que vai entrar o nosso estudo mais focado, né? Que também eu diria que os verbos auxiliares vão contribuir bastante. Então, aqui, o significado desse verbo é o verbo ser ou estar. Então, um desses dois. Pronto. Vamos dizer que os verbos auxiliares é como se fossem as pistas. É o que vai identificar que, de fato, aquilo ali está naquele tempo verbal, certo? Então, verbos auxiliares vão entregar bastante isso aí, ok? E aí, quais são esses verbos auxiliares, né? Para o presente simples no inglês, presente simples, o verbo auxiliar que nós vamos ter, que no inglês é chamado de simple present, é o nosso primeiro tempo verbal, é o que a gente vai começar a trabalhar primeiro. Os verbos auxiliares que a gente vai trabalhar são esses dois aqui, ó, do e das, ok? Esses são os auxiliares do simple present, que é o presente simples no inglês. Existe outro tempo simples também no inglês, que é o simple past. O simple past. No simple past, que é o passado simples, o auxiliar é só esse aqui, ó, did. E aí a gente já estudou também mais alguns outros. Eu vou colocar eles aqui em cima, porque a gente já viu, que foi o simple future, que é o futuro simples, que o verbo auxiliar é o will,
E também já estudamos o conditional. Conditional with would. Estão usando o would, não é verdade? Que é o tempo condicional. Vou colocar aqui condicional. Condicional. Pronto. E esse aqui é o auxiliar. Pronto. Então, esses aqui são verbos auxiliares que meio que identificam qual tipo de tempo verbal eu estou usando ou qual tipo de verbo eu uso. Ok? E os verbos principais? Michael, os verbos principais são outros tipos de verbos que vão fazer uma função principal dentro da frase. Para eles eu vou dar exemplos, ok? Então, por exemplo, quando eu coloco no Simple Present, na afirmativa, que você também tem que... Agora a gente vai trabalhar bastante com esse entendimento, né, do tempo do discurso, certo? Então, por isso que eu pedi para você revisar. I play soccer every day. Então, o que quer dizer essa frase? Eu jogo futebol todos os dias. Então, é isso aqui que diz essa frase. Ok? Então, veja. O nosso verbo, essa frase só tem verbo principal, que é esse verbo principal aqui, ó, play. O verbo to play, que quer dizer jogar. Ok? Só que eu poderia também colocar verbos auxiliares nessa frase aqui. Mas, Marcos, você não disse que o verbo auxiliar do Simple Present é o do e o das? Sim, só que ele só vai aparecer em duas formas de discurso. Por isso que eu pedi para você revisar essa parte de formas de discurso. O do e o das vai aparecer apenas na interrogativa e negativa. Ok? Só que a gente vai estudar isso mais a fundo. Mas como eu poderia usar essa frase aqui com o verbo to be, com o verbo auxiliar? Eu posso? Posso. E aí eu já não entro num simple present. Eu entro num tempo contínuo, que a gente já estudou e é um tempo aqui meio que derivado do presente, né? Que é o present continuous. Estou só fazendo uma pequena revisão com você para a gente poder de fato começar a entrar no assunto, certo? Então é o presente contínuo. E aí a minha frase, que está aqui como exemplo, ela ficaria como? Ela ficaria tanto com o verbo auxiliar quanto com o verbo principal. Então, I am playing. Então, eu estou jogando futebol. Agora, todo dia já não seria a melhor colocação. A gente vai entender mais tarde por quê. Mas eu poderia colocar aqui agora. Né? Por quê? Porque é uma ação que está acontecendo no momento da fala. A gente já viu isso quando estudamos os tempos contínuos. Não é verdade? Então, veja. Nessa frase aqui, eu tenho o verbo auxiliar. Eu vou colocar o verbo auxiliar em cor vermelha, para você poder conseguir identificar, certo? E aqui, ó, eu tenho o verbo principal, ele vai ficar em negrito. Ok? Então, esse daqui é o verbo principal, o verbo to play. E ele está aqui, ó. Então, vai ter frases que vai ter só o verbo auxiliar, vai ter frases que terá apenas o verbo principal. Michael, me dê um exemplo de uma frase que vai ter só o verbo auxiliar. Aqui, ó, no verbo to be mesmo. I am happy, eu dei inclusive no início da aula. Eu sou feliz. Ou eu estou feliz. Pode ter tanto um significado quanto o outro. Então aqui só tem verbo auxiliar só. Não tem verbo principal. Ok? Então, pronto. A ideia aqui é essa, basicamente. É você identificar o que é verbo auxiliar e o que é verbo principal. Ok? Então, o verbo principal é um verbo que não é auxiliar. O segredo é esse. E como é que eu sei quais são os verbos auxiliares? Estudando. Por isso que você está fazendo esse curso, para você saber identificar quais verbos auxiliares você vai usar em quais tempos verbais. Ok? Porque isso vai ser fundamental no seu estudo, enquanto você estiver fazendo as questões. Então, esses auxiliares, eles meio que dão pistas para você, sabe? Poxa, aqui eu estou trabalhando com o verbo to be, nessa frase aqui
Eu trabalho com will, entende? Então, um outro exemplo de frase que tem verbo principal e verbo auxiliar. Pronto, vamos ver um outro exemplo aqui. Vou puxar daqui mesmo, uma com will. I will play soccer tomorrow. Então eu vou jogar futebol amanhã. Então esse daqui é um verbo auxiliar e esse daqui é o nosso verbo principal, né? Ok. Aqui, I would play soccer tomorrow. Também poderia dizer numa condicional, né? Isso aqui. Eu jogaria futebol amanhã. Pronto, então isso aqui também se encaixa. Veja, é uma frase que tem verbo auxiliar e verbo principal. Ok? Present continuous, simple present. Ok. E simple past. Um exemplo aqui. Na negativa, que é onde esse verbo auxiliar aparece. I didn't play soccer yesterday. Eu não joguei futebol ontem. Então aqui temos o nosso auxiliar e aqui temos o nosso verbo principal. E no simple present aqui, I don't play soccer every day. Eu não jogo futebol todo dia, que é a negativa dessa frase aqui. Ó. Então aqui é o nosso auxiliar e aqui é o nosso verbo principal. Pronto. Ok? Então, é basicamente isso que acontece. E a gente vai ver como é que se comporta cada um desses tempos verbais, porque eles são tempos realmente assim, básicos para a gente começar o estudo do verbo. Ok? Então, vamos começar com o Simple Present. Então, esse é o nosso ponto de partida. E aqui, o próprio conteúdo da apostila, ele pontua isso tudo que eu falei para vocês a respeito dos verbos auxiliares, que eu já falei. Alguns a gente já estudou, que foram esses dois aqui, ó. E esses aqui eu apresentei para vocês agora. Ok? Dois do Simple Present e um do Simple Past. Pronto, e aqui ele dá exemplos, né, com frases interrogativas e frases negativas e o uso desses auxiliares. E só uma pergunta, quem é o verbo principal dessa frase aqui? Quem vocês conseguem identificar como verbo principal? O verbo principal dessa frase seria o pay, o verbo to pay, que é o verbo pagar, ok? Beleza. Então, aqui ele traz, né, mais exemplos, enfim, e traz alguns exercícios. Exercícios a gente vai ver mais pra frente. Eu preciso primeiramente explicar para você a teoria, certo? Então, essa é a primeira parte da teoria, explicando aí a diferença de verbo auxiliar e verbo principal, explicando o conceito de verbo, e agora a gente vai entrar no primeiro tipo de tempo verbal, que é o presente simples. Nós já passamos pelo verbo to be, agora finalmente saímos do verbo to be e agora vamos entrar no presente simples de uma vez, certo? Para depois seguir com os outros tempos verbais. Nós já vimos futuro simples, então pode considerar visto já. E condicional, existem algumas especificidades de condicional que a gente vai ver com o uso do if. Mas a gente já meio que deu uma introdução no tempo condicional, ok? Então vamos ver Simple Present, depois a gente vê Simple Past e vamos seguindo aí, porque verbo é aquele assunto no inglês que não falta, né? Então, beleza, então vamos lá. Ok, então vou colocar aqui nesse site que é chamado Toda Matéria, ele é ótimo para essa parte de gramática. E aí ele trata aí, ó, falando sobre o Simple Present Tense, que ele usa esse termo aqui, que é tempo, né? Aí também chamado de Present Simples, Present Simple, o Simple Present. Então, ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Mas vamos lá, vamos estudar. Quando é que eu devo usar o Simple Present? Simple Present é um tempo verbal usado para ações habituais. Inclusive no próprio exemplo que eu dei aqui, ó,
Eu realmente coloquei uma ação que ela acontece com um hábito mesmo. Então é todos os dias, pode ser também de vez em quando, uma vez na semana, mas é uma ação que se desenvolve como um hábito, ok? Então por isso que é chamado aí de Simple Present. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais. Como assim, Michael, verdades universais? Como, por exemplo, o sol brilha todos os dias. Isso é uma verdade universal. Outra verdade universal, o ser humano respira quando está vivo. Uma verdade universal. Também posso expressar com Simple Present sentimentos. Então, por exemplo, I feel better, eu me sinto melhor. Desejos, por exemplo, I want water, eu quero água. E opiniões, I think tomorrow will be great, eu penso que amanhã vai ser melhor. E preferências também, I prefer water than Coke, então eu prefiro água do que Coca. Então são exemplos de frases, né, de cada um desses usos do Simple Present. Se quiser pausar o vídeo e voltar para ver esses exemplos, eu acho interessante. Eu ainda por enquanto não vou escrever aqui para você em inglês mesmo, mas eu quero que você só capte a ideia mesmo do sentido, sabe, de cada um desses significados aqui. Né? O que é uma verdade universal, o que é um sentimento, o que é um desejo, o que é uma opinião e o que é uma preferência. Exemplos de frases em português mesmo, que aí a gente vai vendo mais pra frente como elas são escritas em inglês, ok? Beleza. E aí, assim, gente, quando a gente está estudando tempo verbal, uma coisa que vai caminhar muito junto com o tempo verbal são os advérbios, de tempo principalmente. Por quê? Porque eles vão expressar o tempo, vão indicar que aquela rotina, aquilo ali aconteceu em um determinado tempo. Pode ser no momento da fala, igual por exemplo now, que eu coloquei inclusive numa frase que está aqui, né? I am playing soccer now. Isso aqui é um advérbio. Every day também é um advérbio. Veja que ele exprime essa noção de tempo, quer dizer, todos os dias. Então eu sugiro de fato que você anote aí, faça essa listinha de advérbios aí, anote, porque você vai conseguir captar melhor qual é o tempo daquela frase. Então você vai ver uma questão de concurso e você vai conseguir captar que aquela frase está no Simple Present porque tem um advérbio. Né? Então os advérbios eles vão entregar essas pistas para vocês, certo? Então aos poucos a gente vai vendo as questões e aí isso vai ficando mais claro, certo? Eu estou aqui só folheando aqui para eu ver se tem algum exemplo para eu lhe mostrar, mas aqui, ó, o advérbio, now. Então você já sabe que essa frase ela sinaliza que a pessoa que fala, que é a dona da frase, ela pontua aí o tempo no momento da fala, agora, né? Ok? Então, é um exemplo aqui para que você meio que entenda que você não vai usar, por exemplo, o auxiliar do passado, não faz sentido você usar um auxiliar do passado. O verbo principal aqui é go, tá vendo? Go. Esse é o verbo. O que é o verbo to go? É o verbo ir. Eu acredito que a gente já tenha visto sobre ele. E quando ele entra junto com com o verbo to be, ele não fica dessa forma não, né? Quando o verbo to be está com o verbo principal, qual é a forma normalmente que ele se comporta? Verbo to be junto com o verbo principal. O verbo principal fica no quê? No gerúndio, né? No ing. Então não faz sentido aqui colocar esse are, ok? Aqui, nós não iríamos agora. Poderia ser, mas a gente às vezes escolhe a melhor resposta, né? E nós não vamos agora, então aqui poderia ser a resposta, a letra D. Né? Então, uma dessas duas aqui, ou a letra D ou a letra E. Aqui a gente vai estudar ainda esse tempo verbal, mas não se preocupe com ele não. Mas eu acredito que seria ou essa, ou a letra D ou a letra E. Ok?
E a gente vai fazer, viu? Essa questão aqui, então não se preocupe. Ok, beleza. Então, vamos pegando, captando essas pistas que são os advérbios, porque elas vão ajudar bastante você a entender como é que se comporta o tempo da frase, ok? Então aqui ó, são exemplos de frases com o uso do Simple Present. Aí você pode até notar ó, que o verbo principal está com S do lado, a gente vai entender por que ele está assim. Certo? Olha o verbo to go aqui, ó, no Simple Present. E aqui ó, temos algumas expressões de tempo, que também é interessante você anotar. Aqui na tarde, né? Aqui seria na manhã, in the morning. Aqui ó, é um mês, que é dezembro, in December, em dezembro. Então isso aqui de fato é algo que expressa tempo, ok? E é dessa forma que a gente vai identificando. Pronto, então vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona o Simple Present. Então, primeiro de tudo, assim como no português, o verbo conjuga de acordo com a pessoa, nós já estudamos, né? As pessoas, no caso que eu falo, são os pronomes pessoais. Eu, em inglês, né? I, he, she, it, we, you e they. Então são esses pronomes e é de acordo com eles que a gente vai meio que conjugar os verbos, certo? Então de acordo com a pessoa, o verbo se conjuga. O bom é que no inglês é bem mais enxuto isso aqui. Não é igual no português, não. Por exemplo, o verbo ir no português. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vais, eles vão. Não, no inglês é tudo I go e só muda em mais 3 pessoas e acabou. Você vai ver aqui. E aí, isso vai também variar de acordo com as formas de discurso. Os auxiliares do Simple Present, que são esses dois aqui, eu uso em apenas 2 formas de discurso que eu já falei, interrogativa e negativa, na maioria dos casos. A gente vai ver que vai ter um caso que na afirmativa ele é usado, mas na maioria dos casos, esses auxiliares, tanto esse aqui ó, quanto esse aqui, nesses tempos simples, eles são o quê? Quais formas de discurso? Na interrogativa e na negativa. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona. Na afirmativa. Então, como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no Simple Present, basta usá-lo no infinitivo sem o to. No caso desses pronomes aqui. I, you, we e they. Aí você vai acrescentar umas terminaçõezinhas que a gente vai ver agora, já já. Se você estudando bem a parte de plural, você vai se lembrar da parte de plural quando chegar aqui. Só que plural, a gente só associa plural com substantivo, né? Que são as palavras que nomeiam seres. E não com ações, que são os verbos. Mas as regras são bem parecidas. Então, uma coisa ajuda a outra aí. Então, você vai meio que ser ajudado pelo assunto de plural. Então, se você tem aí a disponibilidade, eu sugiro que você revise lá algumas regras do plural, que isso vai te ajudar aqui, certo? Talvez enquanto você estiver assistindo, você vai ver inclusive, eu lembro disso aqui no plural, essa terminação é bem parecida. Enfim, vamos lá. Então, para as terceiras pessoas, pronto, gente, é aqui que realmente você vai ter que ter uma atenção. He, she e it. E qualquer equivalente a eles. Como assim, Mike? Equivalente. João. João, he. Maria, she. O sol, it. Certo? Então, no texto vão ter palavras que são equivalentes. E aí, o que acontece na afirmativa? Que é a chamada, né, a terceira pessoa do singular. Por que é singular? Né? Porque não é plural. Ele, ela, e que é ele e ela para coisa, ou para seres inanimados. Então, para essa terceira pessoa do singular, você vai acrescentar, dependendo do verbo, ou esse S aqui, ou um ES ou IES. Pronto, aí se você lembrar das regras do plural, vai ser bem parecido aqui, com essas regrinhas aqui para você acrescentar essas terminações. Então vamos lá, vamos dar um exemplo.
que é o verbo to work, o verbo trabalhar. Como é que ele se conjuga na afirmativa, no simple present? I work, you work, aí quando chega aqui, ó, nas terceiras pessoas do singular, he works é o acréscimo do S. Esse acréscimo do S é de forma geral. She works, it works. Aí quando chega aqui nas terceiras pessoas do plural, volta de novo para cá, para work. Ó. We work, you work, they work. Se fosse no português, olha que complicação. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Terminações diferentes em praticamente todas as pessoas, viu? Mas aqui não, só muda só as terceiras pessoas do singular. Então, o inglês é melhor no estudo por conta disso também. Que bom, né? Que é a língua mais falada no mundo também. Então, vamos lá. Pronto. Aí, os verbos terminados, aqui, ó, são terminações bem parecidas com as do plural lá, ó. Verbos terminados em O, terminados em Z, SS, CH, SH, X, o final é o quê? É S. Então, por exemplo, o verbo ensinar, to teach, vira teaches. O verbo to watch, vira watches. Ok? Aí tem aqui, ó, esses verbos, pronto. Verbo terminado em Y precedido de consoante, tira o Y e acrescenta IES. Pronto, tá aqui a regra. Se for um verbo terminado em Y precedido de vogal, ele entra na regra geral, que é acrescentar o quê? O S do lado. Pronto. Aí entra agora, mais uma vez, a revisão da forma de discurso na afirmativa, sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Ok? Então, veja aqui os exemplos das frases. Está percebendo? O verbo aqui é o verbo to teach. Na afirmativa, he teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. Vamos ver isso nas questões aqui do vestibular. Como é que acontece isso aqui? Ó, o verbo aqui ó, é o verbo to speak, que é o verbo falar, que está em destaque aqui. Ó. Por que ele está com esse S? Por quê? Porque ele está, de fato, no simple present. Okay? Então, se ele está no simple present, ele precisa do acréscimo desse S aqui. Veja que todas as alternativas, ó, a alternativa está trabalhando com o simple present. E aqui é o verbo escrever, o verbo to write. Está em destaque e ele está com esse S do lado porque também está no simple present. Entende? Está indicando que um tempo em que acontece essa ação e ela é uma ação habitual. É isso que o verbo está transmitindo para você. Ei, essa ação aqui ó, dela falar acontece dentro de um hábito dela. Então ela fala e escreve. Então, esse both aqui a gente já sabe, né? Quer dizer ambos. Então, aqui o sentido que ele quis dizer é ela fala e escreve. Então, tanto fala quanto escreve, né? Seria esse o sentido. Eu acredito que a resposta aqui é a letra B. Então, ela tanto fala e escreve. Né? Então, eu acredito que a resposta é a letra B, mas nós vamos fazer, ok? Mais pra frente. Mas já dá pra fazer, né? Porque nós temos o conhecimento aí que aqui é uma frase de simple present. Marcaria a letra B, vamos ver aí. Aqui é a página 37, né? Vamos ver lá no gabarito. Página 37, questão 4. Olha, ele marcou a letra E. Vamos ver aí qual foi o sentido que ele quis dizer, né? O professor também pode errar. Ele tratou aqui, ó, como tanto, esse both ele é repetido duas vezes mesmo. Então é both speaks and both writes. Então tanto fala quanto escreve. Então realmente é repetitivo. Ok? Beleza. Mas no frigir dos ovos, o que eu queria que você visse aqui é essa questão do simple present mesmo. Certo? Então isso aqui é uma ação habitual que ela costuma fazer, tanto de falar quanto escrever o que. Aí entra o complemento. Lembra que a gente falou a respeito dos complementos? O complemento ele responde onde,
o que, o modo. E aqui o complemento responde o que. O que que ela fala e o que que ela escreve? German. German é alemão. Tem até o nome do país, né? Germany, que é Alemanha. Como? Very well. Muito bem. Então aqui o complemento está respondendo tanto o que quanto como. Ok? Beleza. Então, prosseguindo aqui, aqui é o verbo preferir. Lembra que eu falei a respeito do simple present, que ele dá, um dos sentidos dele, um dos usos dele é para preferências? Pronto, tá aí. Aqui, ó, para gostos também, ó, desejos, enfim. We like to go to the beach during the week. Então, nós gostamos de ir à praia durante a semana. Aí você pode me perguntar, Michael, e nessa frase aqui, qual é o verbo principal? O verbo principal é o verbo gostar mesmo, certo? Aqui, esse to go, ele entra mais como um complemento verbal, certo? Então, eu gosto. Gosto de quê? Eu gosto de ir à praia. Então, entra aqui esse sentido, ok? Aqui é o verbo to push, ele termina em SH, aí como está na afirmativa e na terceira pessoa do singular, né, já que aqui é o it, ó, acrescenta um S, ok? E por aí vai, aqui tem outros exemplos, depois você pausa o vídeo e dá uma olhada aí, escreve a tradução, enfim. E aqui está um pequeno resumo, assim como nós tivemos um resumo lá na tabelinha dos plurais, a gente também tem aqui no Simple Present, assim como a gente teve um resumo lá também no verbo to be, tem essa tabelinha, se você quiser printar a tela ou pausar para poder anotar, é importante. E aqui tem exemplos, né, para você, aqui inclusive ó, um deles caiu lá na prova, como você viu lá na prova do concurso. Então são as regras do Simple Present, ok? Estão todas aqui. Mas para que servem essas regras? Para o Simple Present, em qual forma de discurso? Na afirmativa e em qual pessoa? Nas terceiras pessoas do singular. Quais são as terceiras pessoas do singular? Essas três aqui, ó, he, she e it. É isso que eu preciso que você entenda de primeira agora aqui, tá ok? Então, beleza. Vamos lá, negativa e interrogativa. Pronto, aqui já entra o verbo auxiliar, que é o do e o das. Ok? Então, como é que se comporta no verbo to work? Dessa forma aqui, ó. Então, veja. Não sei se você lembra, né? Quando a gente estava estudando tempo contínuo. O verbo auxiliar, por exemplo, he is playing soccer now. Então ele está jogando futebol agora. Isso aqui é tempo contínuo, ok? Eu quero que você capite a ideia aqui do tempo contínuo, que você já aprendeu para poder entender aqui com o uso do auxiliar do e das. Acho que você já pode ter entendido, né? Como é que fica isso aqui na negativa? Aqui a gente está falando de afirmativa, né? Como é que fica isso aqui na negativa? É a mesma frase, só que eu acrescento o quê? Not. Esse not aqui do lado. E aí eu posso também abreviar. Essa frase pode ficar uma frase abreviada. Então eu coloco aqui, ó. Abreviada que eu falo, né? Contraída aqui, ó. A contração acontece exatamente aqui, com o verbo auxiliar e esse termo negatório, que é o not. Na interrogativa, o que acontece? O verbo auxiliar vai para antes do sujeito, então fica is he, e aí continua o resto do complemento aqui, o resto da frase, perdão. Então, is he playing soccer now? É uma pergunta. Pronto, isso aqui é interrogativa. Pronto, aqui no Simple Present vai acontecer bem parecido. Então, na afirmativa, a única diferença é que na afirmativa o verbo vai estar do jeito que a gente já aprendeu. He plays soccer, e aí qual é a ação habitual dele? Every day. Você vê que até o advérbio mudou, né? He plays soccer every day. Na negativa, eu já entro com auxiliar. Só que o auxiliar da negativa no Simple Present não é o verbo to be. Qual é o auxiliar? É o das. Esse das aqui, ó.
e aí entra o not do mesmo jeito. O verbo vai para a forma infinitiva sem o to, e aí o restante da frase acontece. Então, he does not play soccer every day. Michael, qual é a tradução dessa frase? Ele não joga futebol todo dia. Veja, esse does aqui ele não tem tradução não. Ele é apenas uma pista, um acessório. Lembra que a gente estava falando sobre roupa e aquele acessório que você usa normalmente numa ocasião formal? Pronto, então. E eu até mostrei, né, o pingente da minha gravata. Normalmente quando a ocasião é bem formal eu uso ele. Então é bem assim também no Simple Present. Quando você quer ir para as ocasiões formais do Simple Present, que seria a forma negativa e a forma interrogativa, você precisa desse acessório. Então é o auxiliar does. Ok? Eu posso também contrair? Posso. Então ele fica também contraído aqui, ó. Doesn't. Ok? Na interrogativa, o que acontece com o auxiliar aqui, quando que a gente viu no tempo contínuo? Ele vai para antes do sujeito. Aqui também da mesma forma. Então, does he, e aí continua aqui, ó. Play soccer every day. Pronto. Veja ó, que o verbo principal, ele voltou para a forma infinitiva sem o to. Por quê? Porque o meu auxiliar já indica o tempo que o verbo está. Não precisa ele ficar conjugado, entendeu? Precisa estar com a dupla indicação. Na verdade, uma só já basta. Ok? Beleza, então isso aqui é Simple Present, isso aqui é verbo to be, certo? Verbo to be num tempo contínuo, ok? Então aqui, só pontuando, né? Present continuous, e aqui, coloquei pra cá, e aqui Simple Present. A gente vai ver exercícios para poder praticar tudo isso, ok? Beleza. E aí aqui é o mesmo exemplo, aliás, a mesma construção, só que com outro verbo, né? O verbo to work. Beleza, então aqui é forma negativa. Veja, uma outra observação. Para as pessoas, né? Os pronomes pessoais. I, you, we, you e they, eu uso o verbo auxiliar do. Quando a terceira pessoa do singular, veja que elas é que realmente são as diferentonas, né? Essas terceiras pessoas do singular. Ele para homem, ela para mulher e it, ele e ela para coisa. Você usa qual auxiliar? O does, certo? Então, o does só vai para eles e o resto é tudo do. Só lembrar disso aí, ok? Quando chegar no tempo passado, que é esse aqui, ó, que a gente vai usar o did, é para todo mundo isso aqui, então vai ficar mais simples ainda, certo? Mas aqui no Simple Present tem essa diferençazinha. Pronto, aí aqui são as contrações e aqui é a construção da frase negativa que a gente já aprendeu quando estava trabalhando o tempo contínuo. É a mesma construção, certo? Sujeito, mais verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal, mais complemento. E aqui estão os exemplos de frases. Tá vendo? Para essa pessoa você usa o do e para essa pessoa você usa o das. E o verbo não ficou com o es no final, ele voltou para a forma infinitiva sem o to. Ok? Beleza, então estão aqui os exemplos e aqui um pequeno resumo do que foi falado. Uma frase negativa no Simple Present, ou Present Simple. Na interrogativa eu já expliquei, né? Então o auxiliar vai para antes do sujeito, não necessariamente no início da frase. E o verbo também, a mesma coisa. Ele fica no infinitivo, na forma infinitiva sem o to. Só reforçando que o does vai para as terceiras pessoas do singular e o resto é do. Ok? E aqui ó, a construção, e nós já vimos isso aqui quando a gente estudou tempo contínuo. E aqui os exemplos de frases. Ok? Beleza. E aí aqui ele traz uma observação importante, ó, que o verbo to do significa fazer. Então existe esse verbo. Só que no Simple Present, o verbo auxiliar que complementa a formação das frases na negativa e na interrogativa são apenas verbos auxiliares. Eles não têm significado, não têm tradução. Eles têm, eu discordo um pouquinho
dessa colocação aqui, ó, não tem significado. Na verdade, eles têm significado. Eles transmitem o significado de que a frase está no Simple Present. Mas eles não têm tradução, aí sim, certo? Pronto, então ele traz aqui exemplos de respostas curtas, que são as chamadas Simple Questions, e aqui as Short Answers, que são respostas curtas. Por exemplo, né, você gosta de chocolate? Do you like chocolate? Veja que essa frase aqui ela expressa um desejo, né, de alguém. Então a pessoa pode responder de uma forma bem curta. Yes, I do. Ou no, I don't. Aqui negando. E aqui outros exemplos com outros verbos, né? Aqui é o verbo precisar. Vou dar aqui as traduções, tá? Se você quiser anotar. Você precisa de um lápis. Aqui é uma frase que expressa um desejo também, né? A pessoa, ela pergunta, eu preciso de um lápis, né? Do I need a pencil? Aí a pessoa pode responder sim, você precisa, né? Só que, Michael, por que aqui não está o verbo need? Está o auxiliar do? Porque, na verdade, ele só quis concordar. E aí você concorda de acordo com o auxiliar que foi usado na pergunta. Então, yes, you do. Aqui, ele discordou, né? Negou, na verdade, com o auxiliar da pergunta, só que na negativa. No, you don't. E por aí vai, né? Olha o both aqui de novo. Do you both like chocolate? Vocês ambos, né? Só que em português não fica bem colocado isso aí. Então, vocês dois gostam de chocolate? Aí a pessoa poderia responder, né? Yes, we do, ou no, we don't. Vocês gostam de chocolate? Perdão, eles gostam de chocolate, que é eles, né? Yes, they do, no, they don't. Sim, eles gostam, não, eles não gostam. Does he like chocolate? Ele gosta de chocolate? Sim, ele gosta, não, ele não gosta. E aqui, vai para ela. E o último aqui, ó. Does it have 4 wheels? Quer dizer, ele tem 4 rodas. Yes, it does. No, it doesn't. Sim, ele tem. Não, ele não tem. Ok? Então, é isso aqui que está explicado na tabelinha. E aí ele traz aqui, ó, exemplos de verbos conjugados. Aqui é o verbo to love, o verbo amar. Então, se quiser anotar ou ler aí um pouquinho para ver como é que ele foi conjugado. É bem simples, né? Tudo que a gente já falou. Tempo na afirmativa, essa primeira coluna, no negativo a segunda, tanto a forma separada quanto contraída e a forma interrogativa, né? O auxiliar vindo antes do sujeito. Aqui é o verbo ser ou estar, aí por incrível que pareça, né? Ele está no presente mesmo, o verbo ser ou estar. O tempo dele é presente aqui, né? A gente já viu isso. E o verbo ter, que ele é um verbo um pouco diferente, ó, ele é um verbo chamado irregular, porque ó, quando ele chega na terceira pessoa, na afirmativa, acredito que a gente já tenha visto isso, a forma dele é assim, ó, ele fica desse jeito aqui, no presente simples. Quando ele vai para a negativa, para a interrogativa, ele volta para a forma dele, ó, infinitiva, sem o to, tá vendo? Beleza. E aqui ele traz um pouquinho da diferença entre o uso do Simple Present e o Present Continuous. Então vamos entender aí como é essa diferença. Já a gente vai para os exercícios, certo? Vamos lá. Tanto o Simple Present, que é o presente simples, quanto o Present Continuous, que é o presente contínuo, são tempos verbais da língua inglesa que indicam o presente. No entanto, é comum que ambos causem dúvidas, aqueles que querem praticar e construir as frases em inglês. Então vamos lá, frisando aí. O Simple Present indica ações habituais, ocorridas no presente, e também representa verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Certo? É para isso aqui que serve o Simple Present. Agora, o Present Continuous indica ações que estão ocorrendo no presente, ou seja, ocorrendo no momento da fala, elas estão continuamente ali ocorrendo. Equivale inclusive ao gerúndio que a gente falou, né, no português. O final ando, endo e indo. Então, por exemplo, essa palavra mesmo aqui, ó, ocorrendo, que vem do verbo ocorrer, ela está no gerúndio. Né? Por quê? Porque termina com esse ND, ó. Ok?
No inglês, o gerúndio é o ing, ok? Sempre quando um verbo estiver no ing, ele está no gerúndio? Não. Pode ser um verbo substantivado, né? Um verbo que se tornou um substantivo. Mas é um grande indicativo que seja, sim, gerúndio e em tempo contínuo. Aqui, ó, exemplos de frases, ó. Eles estão assistindo o filme. They are watching a movie. Então, aqui é present continuous. Ok. Não tem advérbio nem nada para indicar que está no present continuous, mas você consegue identificar por conta do ing e do uso do verbo to be. Aqui, ó, a diferença é he is playing baseball. Então, ele está jogando beisebol. A ação está acontecendo no momento da fala, no present continuous. He plays baseball. Então, aqui ele joga beisebol. É algo já habitual para ele já. Você entende? Beleza. E aqui são outras diferenças e pronto. Agora a gente vai... tem esse resumão aqui, se você quiser pausar o vídeo e anotar, né? É um resumão do que foi dito, forma negativa. Aí tá aqui, ó, forma negativa e interrogativa. Pronto. E agora a gente vai para os exercícios, ok? Beleza. Então vamos para esses exercícios aqui. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer esse exercício. Veja que são questões de instituições aqui, de universidades, e aí você pode fazer, tentar fazer. Tentou? Então vamos lá. Aqui. Veja, o que pode te dar pistas para que você identifique se o verbo ele vai ficar no simple present, que é essa forma verbal aqui, ó, ou no present continuous. São os advérbios, uma delas é o advérbio. Então veja aqui que tem duas frases. A gente aprendeu isso durante o curso, né? Separar as frases. Normalmente elas são separadas por vírgulas, por pontos ou por conectivos aqui. Conectivo é mais. Então essa é a primeira frase e essa é a segunda frase. E cada frase carrega um sentido. Eu vou começar com essa aqui porque já tem um advérbio e vai ficar mais fácil. Veja, now. Now é o que? Agora. Então agora, esse agora ele simboliza uma ação feita no momento da fala. Então se é uma ação feita no momento da fala, ela está ocorrendo no momento da fala, então eu vou usar o que? Um present continuous. Então como é a forma de present continuous para o pronome pessoal he? É o verbo to be conjugado para ele aqui, ó, que é is drinking. E como o tempo é agora, então eu já sei que não está no passado, certo? Então eu já elimino essa letra E aqui, certo? Então o advérbio ele também, veja como o advérbio ajuda você fazer esse tipo de questão. Então pode ser ou a letra A ou a letra D. Por que que não é a letra D? Porque Charles, né, ou no inglês Charles, é um homem, né? Então o pronome, lembra que a gente falou um pouquinho das equivalências? Então, esse nome dessa pessoa aqui, ó, Charles, é equivalente ao pronome ele. Inclusive, ele até usou ele aqui, esse pronome ele, para poder se referir a quem? A Charles. Então, ele tem que estar conjugado para ele. E como é que se conjuga para ele? Nessa frase aqui. Primeiro, eu preciso identificar se a frase está na interrogativa, na negativa ou na afirmativa, né? Só que aqui ele não bota nem auxiliar, então veja, não está na negativa porque não tem termo negatório, a gente já falou sobre os termos negatórios e pronto, aí você já sabe que está na afirmativa, né? Tá na cara aí, não tem interrogação, então não é interrogativa e nem nas alternativas tem o uso de auxiliar, então não tem como você associar ou procurar se vai usar auxiliar ou não. Então está na afirmativa. E se está na afirmativa, como é que eu conjugo o verbo? É o verbo aqui, ó, to drink, e ele vem com esse S. O verbo to drink é o verbo beber. Então, mas Michael,
Mesmo que eu não conheça o verbo, como é que eu faria uma questão dessa? Mesmo que você não conheça o verbo, você olha para as alternativas. Aí você vai procurando a forma raiz daquele verbo. Lembra que a gente falou sobre a estrutura das palavras? Então, veja, olha as alternativas. Olha como é que elas estão se comportando. Você tem o uso de um auxiliar que você já conhece e tem uma palavra estranha aqui que você provavelmente vai supor que é o verbo, né? Então, veja como é que ele está se comportando. Aqui ele está com esse S. Aqui ele mudou também, né? Acrescentou ing. Qual foi a parte que não mudou? Isso aqui, ó, é o radical do verbo. E a gente viu que na maioria das palavras dos verbos em inglês, o próprio radical é o próprio verbo no infinitivo sem o to. Então a forma dele no infinitivo sem o to é essa aqui, ó, to drink. Né? Aqui está sem o to, então é drink. E aí quando eu conjugar, como termina com K, não está em nenhuma dessas regras aqui, ó, aí a regra geral é o quê? Acrescentar o S. E pronto. E acabou a sua questão. Aqui é drinks. Então a resposta é a letra A. Tá ok? Beleza. Veja que a gente nem traduziu. Nem traduziu a frase e conseguimos fazer. Então, Charles normalmente, aqui é normal, que é normal, é aí quando coloca esse li no final, ganha esse finalmente. Lembra que eu falei sobre sufixos na aula passada? Então, Charles normalmente bebe água. Water é água. Mas agora ele está bebendo coca. Coke aqui é coca. Pronto, então está aqui a explicação dessa questão. Se você quiser pausar, dar uma lida, ok? E aí você analisa um pouquinho melhor aí. Pronto. Na terceira, vamos ver se dá tempo de fazer. Dá sim. Nessa terceira, não sei se você já pausou e tentou fazer, mas a gente tem aqui a própria questão dando para você as alternativas com o verbo e um verbo já que a gente viu enquanto eu estava explicando o assunto, que é o verbo to work, o verbo trabalhar. Só que aqui é um estilo de verbo que a gente chama de phrasal verb. O nome é esse aqui, ó. A gente vai estudar mais para frente sobre eles. Phrasal verb. Que, se for traduzir, um verbo frasal, que ele é composto pelo verbo e uma preposição. E aí ele ganha um sentido totalmente diferente do que trabalhar. E ele não está nesse sentido. Mas, enfim, se você não soubesse disso, dava para fazer por quê? Você vai olhando as questões. Ó. Inclusive, ó, tem ele aqui na forma infinitiva com to já, para entregar para você. Ei, o verbo é assim, viu? Então, aqui ele está na forma infinitiva sem o to, enfim. E aí, aqui ele está com ing, tá vendo? Então, o verbo mesmo que vai se alterar, o radical, né, que vai receber esses acréscimos é esse, ó, W-O-R-K. Esse é o radical. Então, veja que eu estou já pegando aí o assunto da aula passada, para você conseguir captar aonde é que está esse verbo e a forma dele que ele vai ficar. A preposição aqui out não muda, então quem vai mudar, quem vai receber esses acréscimos é esse verbo, tá percebendo? Ok, tá na terceira pessoa, mas, primeiro de tudo, tem um termo negatório, então a frase está na negativa, e segundo, tá com auxiliar. Gente, se tá com auxiliar, e se tem ainda para reforçar um termo negatório, o verbo não é conjugado, o verbo ele volta para a forma no infinitivo sem o to. Seja na negativa, seja na interrogativa. Tá vendo aqui, ó? O verbo está na forma infinitiva sem o to. Então é nessa forma que ele tem que ficar. Então a nossa resposta na 3 é a letra B de bola, certo? Então she doesn't work out anymore. Tradução: ela não malha. Esse aqui é o sentido do verbo, do phrasal verb. Nada a ver com trabalhar, né? Então ela não malha mais, anymore. Aqui parece com um pronome indefinido, né? Só que aqui é uma das variações desse pronome. Lembra que ele tem várias combinações, né? Então, anymore quer dizer, tem esse sentido de mais. Mais nesse sentido, não malha mais. Não faz isso mais. Ok.
Pronto, aqui está o comentário da questão, se quiser pausar, dar uma lida, tá ok? Temos mais 5 minutos, dá tempo a gente fazer aí. Pronto, aí veja que tem essas questões aqui, ó. E aí é só você encaixar o verbo aí na forma em que ele deve estar conjugado. Forma interrogativa, o auxiliar está aqui. Como é que fica o verbo? Na forma infinitiva sem o to, certo? Então, aqui está o comentário. Aqui a frase está em qual tempo verbal? Primeiro, não tem auxiliar. Então, se não tem auxiliar, não está nem na negativa e nem na interrogativa. Na maioria dos casos é assim, viu, gente? Vai ter um caso aqui que a gente vai ver, mas isso a questão vai sinalizar para você, a gente vai conseguir identificar em que o auxiliar está usado na frase afirmativa, mas é uma exceção, ok? Então, se está na afirmativa, esse verbo aqui, ó, ele vai para a forma do infinitivo sem o to, só que conjugado. E aí, como o verbo ele não se encaixa em nenhuma dessas regrinhas aqui, ó, que são essas regras da afirmativa, ele não se encaixa, então ele entra na regra geral, que é o quê? Acrescentar o S do lado. Então é loves. Por que que vai acrescentar o S do lado? Porque aqui é o nome de uma mulher, Jane, e equivale ao pronome pessoal she. E aqui está o comentário da questão. Por que que é loves? Ok? Se quiser pausar e dar uma lida, fique à vontade. Beleza. Aqui, ó, você vai trabalhar um pouquinho com as equivalências. A frase está na negativa ou na interrogativa? Não. Então, o verbo vai para a forma infinitiva, sem o to e conjugado. Eu vou precisar conjugar em alguma daquelas regrinhas? Aí você tem que olhar o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Juan e Carla. Juan e Carla equivale a qual pronome pessoal? Aí você tem que fazer a equivalência. Vale ao pronome pessoal eles. Então, se equivale ao pronome they, que é eles, então esse verbo aqui ele fica na forma infinitiva sem o to, ele não vai conjugado. Então, Juan e Carla correm na praia, beach aqui quer dizer praia, todas as manhãs. Aqui um advérbio, uma expressão de tempo, every morning, né? Então, identificando aí essa ação habitual. Aqui está o comentário da nossa questão. Na letra D, está na negativa, na interrogativa? Não. Está na afirmativa. Ok. Sujeito, ela. Então o verbo fica conjugado, termina em CH. Então se termina em CH, acrescenta o que? ES. Entra nessa regrinha, né? Da afirmativa aqui, ó. CH. Então acrescenta ES. Então she teaches. She teaches. Essa é a nossa resposta. She teaches English every day. Ela ensina inglês todos os dias. Thomas. Thomas é o nome de um homem. Está na afirmativa. O verbo termina em SH. Acrescenta o que? ES. Está nessa regrinha também aqui da afirmativa. Thomas é um homem, né? Então equivale a ele. Então Thomas washes his car weekly. Então Thomas lava ou limpa o seu carro semanalmente. Aqui, ó, quer dizer semana, e esse li acrescenta esse finalzinho, mente. Então, semanalmente. Ok? Aqui está o comentário da questão. E aqui fica um exercício para você fazer, pausar o vídeo aí e tentar fazer, que é escrever a frase a seguir nas formas negativa e interrogativa. E aqui está a resposta, certo? Para você poder analisar. Aqui está o resto da resposta. E a forma interrogativa, ó, fica dessa forma aqui. Ok? Pausa aí o vídeo, tenta fazer. A questão 6, ó. De acordo com a formação das frases no Simple Present, a oração em que as palavras aparecem na ordem correta é... Então, qual é a ordem correta? Sujeito, verbo principal e complemento. Eu aconselho você a se guiar pelo sujeito e pelo verbo principal para começar esse tipo de questão, certo? Então veja que o verbo está inclusive, ó, conjugado. Ele está com S do lado, visit. To visit é o verbo visitar, ok?
O complemento normalmente vai indicar, vai ter uma expressão de tempo, né? Então, on Sundays, que aqui é domingo, aos domingos. Aqui essa expressão, então ele vai vir no final. Her parents, a gente conhece, né? Os pais dela. Então, parents quer dizer pais, her dela. Então, acredito que a letra A seja a melhor mesmo, né? Minha namorada visita os pais dela aos domingos. Então, a letra A é o que melhor se encaixa, certo? O sujeito. Minha namorada, verbo principal, visits, complemento, her parents on Sundays. Ok? Beleza. Complete com a forma correta do verbo, entre parênteses. Então, tenta completar aí qual seria a melhor resposta. Aqui, ó, pronome pessoal, eles. Aqui, o sol. Então, equivale a it. Como é que fica? Nós, água, equivale a it. Daniel equivale a qual pronome pessoal? Ele. Então, essa daqui é a nossa resposta. Tá vendo? Beleza? Então, faça aí. E aqui, ó, complete as lacunas com o verbo auxiliar correto. Então, ou você vai usar o verbo auxiliar do, ou você vai usar o verbo to be, certo? Quando é que eu vou usar o auxiliar do, quando é que eu vou usar o verbo to be? Esse resto de questões aqui, eu vou deixar para a gente terminar na aula que vem, tá ok? A aula de hoje fica por aqui. E aqui eu preciso realmente parar um pouquinho para poder explicar para vocês e vocês entenderem a diferença entre o verbo to be e o simple present e saber usar quando você deve usar um, quando deve usar o outro. A gente inclusive vai fazer um exercício referente a isso, tá ok? É muito importante saber essa linha aí de divisória entre um assunto e outro, tá ok? Então fica com Deus, grande abraço e bons estudos!